E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer um vídeo diferente de perguntas e respostas, algumas que eu tenho recebido. Mas antes de mais nada, queria só dizer que eu sou apenas um investidor iniciante. Como você sabe, eu comecei a investir em fundos imobiliários no início deste ano, em fevereiro, e tenho aprendido muitas coisas que quero compartilhar com vocês. Eu não sou nenhum especialista, embora lá atrás eu tenha até obtido a certificação CPA 20, mas não tenho pretensão nenhuma de dar recomendações aqui e também não é um canal de dar diquinha. Claro que eu sei que eu não consigo passar aqui, em pouco tempo, todas as informações necessárias para ajudar na tomada de decisão. É apenas a minha observação como investidor, mas a tomada de decisão sempre é tua. Afinal, o dinheiro é teu. Temos vários canais aí muito bons, por exemplo, o Professor Baroni, o Jacinto Santos do Funds Explorer, gosto muito do Economista Sincero, o Fábio Holder, o Mauro Calil, tem o Rodrigo Colombo, Ricardo Natali, enfim, tem vários outros aí, não vou conseguir citar todos aqui, que é um pessoal que está bastante tempo aí na estrada, mas as informações que eles transmitem, contudo, não determinam as minhas decisões. E o objetivo aqui do canal é contribuir de alguma forma para ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, as primeiras perguntas eu juntei aqui. Por que diversificar a carteira de FIIs? Por que comprar aos poucos? Isso é muito importante. E por que comprar com PVP entre 0,90 e 1,10? Ou seja, não comprar fundos que estão muito valorizados. Eu espero poder responder essas questões aí ao longo do vídeo. Antes de começar, eu queria destacar aqui uma ferramenta fantástica do Funds Explorer. Você clica lá em Ferramentas, entra em Carteiras e ali você pode cadastrar todas as suas compras de fundos imobiliários. Tem vários programas aí, por exemplo o Kinvo, que é muito bom, principalmente para você gerenciar uma carteira de ações, mas em relação aos fundos imobiliários eu gosto muito do que o Funds Explorer tem para oferecer. E aqui eu estou abrindo para vocês, não estou abrindo meu coração, mas estou abrindo aqui a minha carteira e só explicando como eu comecei em fevereiro deste ano, eu peguei uma certa quantia, não foi muita grana, mas enfim, um dinheirinho ali que não é o dinheiro que eu tenho todos os meses para investir. Já tinha estudado um pouco sobre os fundos imobiliários, pensava, já sei o suficiente para começar, fui lá e comprei tudo de uma vez. Esse é o retrato da carteira hoje, mas lá atrás, em fevereiro, minha participação em shoppings era quase 40% e eu tinha mais de 30% concentrado aí no VISC, um fundo de shopping muito bom, mas que estava muito caro. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, todo mundo sabe que os shoppings fecharam, os dividendos foram lá embaixo ou deixaram de ser pagos, e eu tive uma desvalorização monstro na minha carteira. E aí, ao longo dos meses, o que eu fui fazendo? Fui tentando recompor essa carteira para minimizar as perdas e tentar também recuperar o dividend yield que foi prejudicado por conta aí da pandemia. E aí, ao longo dos outros meses, eu consegui, claro, não com muita rapidez, porque a capacidade de investimento não é grande coisa, mas eu consegui comprar alguns ativos mais baratos, como o VILG, que está aí embaixo, e o HCTR, que ainda peguei num bom preço, o que acabou diminuindo aí as minhas perdas, pelo erro que eu tive de ir lá e investir uma grana de uma vez, ao invés de comprar aos poucos, que é o melhor método. Tive uma desvalorização de 8,5% na minha carteira, o dividend yield médio é de 0,53 ao longo aí de 10 meses, mas no último mês de novembro, o dividend yield foi de 0,72. Então, em relação ao dividend yield, eu estou até contente aí com a minha carteira, mas essa desvalorização ela é muito desconfortável. Ah, mas fundos imobiliários não são para a gente ter renda, não tem a preocupação com a valorização? Mas você não coloca o dinheiro em um investimento pensando que ele vai desvalorizar. Não é esse o objetivo, a gente quer sempre que ele se valorize. Mas aí, devido a esse meu erro, foi isso que aconteceu. Mas depois, lá no mês de abril, eu montei uma segunda carteira, e aí já com um propósito bastante específico. Comprei fundos descontados, ao contrário do que eu fiz lá atrás, que eu comprei... Vamos voltar lá. Vejam aí que eu comprei o VISC, por exemplo, a R$135, e hoje ele está na casa dos 112, então uma desvalorização enorme, 16%. Tem outro fundo de shopping aí, ainda bem que eu comprei pouco dele, teve uma desvalorização de 25%, e alguns outros aí na casa de 16%, o HFOF, o MOL também, 15%, outro fundo de shopping. Isso porque eu comprei muito acima do PVP. Voltando aqui para a carteira 2, o objetivo foi comprar não apenas fundos mais baratos, mas também que pudessem me dar um retorno aí no curto prazo em relação aos dividendos, que é o caso do IRDM, o HCTR, o MFI, um fundo de desenvolvimento, eu já falei de todos eles aqui no canal, e também o RECT,
que é um fundo híbrido, tem escritórios, mas que traz bons dividendos. E notem aí do lado direito que ficou uma carteira muito mais diversificada por setor e pelos tipos de FIIs. E aqui está o resultado. No caso do HCTR, que é a minha maior posição, a valorização foi de 16%. E a estratégia é não comprar mais ele, até porque ele está muito caro, e sim comprar outros ativos mais tradicionais que estejam descontados, como por exemplo o HGBS, que é o que eu venho comprando desde que comecei essa nova carteira. Vejam que somente o HFOF, que eu comprei bem pouquinho, está com uma desvalorização, mas todos os outros ativos têm uma valorização expressiva. Destaque ali para o IRDM, 27%, consegui pegar R$ 101 lá atrás. O VILG, quase 15%. O VISC, acabei comprando um pouquinho aqui para até compensar a burrada que eu fiz lá atrás. E consegui comprar aqui a 95 e hoje ele está aí na casa dos 113. Mas voltar aos 130, isso realmente só quando tiver uma solução definitiva para essa questão da pandemia. Ou não, de repente ele nunca vai voltar àquele patamar novamente. E a coisa legal dessa parte do Funds Explorer é que você pode simular as carteiras. Você pode criar uma carteira virtual ali e ele vai fazer o trabalho de medir a valorização, desvalorização. Ele traz também as informações dos dividendos pagos, é muito interessante. E eu fiz uma simulação, por exemplo, se lá no começo do ano, em 31 de janeiro, eu tivesse comprado pouco mais de R$1.000, 9 cotas do VISC naquela época. 9 cotas dariam R$ 1.188. Se eu tivesse pego esse dinheiro e colocado todo no VISC, olha só o que ia acontecer com a minha carteira hoje. Ela traria uma desvalorização de mais de 14%, porque meu preço médio seria o preço que eu paguei lá atrás, R$ 132, enquanto que hoje está valendo 113. Eu teria uma desvalorização em reais de 169, de 1.188 para 1.019. Isso não é a maneira de se investir. Por outro lado, se eu tivesse comprado aos poucos, tivesse pego esses mais de R$1.000 e dividido para comprar um pouquinho cada mês, olha só a diferença. Começando lá de baixo, eu teria pago 132 em janeiro, 124 em fevereiro, 96 em março e abril, portanto já com aquela queda que aconteceu com todos os fundos imobiliários. E nos meses seguintes ainda teria preços atrativos, 98, 102, 108, 109, 108 e 114 em novembro. Mais do que isso, de repente, lá nos meses de março, abril e maio, em vez de uma, eu poderia ter esforçado um pouquinho mais e ter comprado mais cotas a um preço mais barato, e isso traria um resultado diferente. Mas simulando aqui apenas uma cota por mês, olha o que teria acontecido com essa carteira. Uma valorização de 4,77 e dos 1.189 que teriam sido investidos no total, iria para 1.245, portanto, muito mais confortável. Lembrando que a gente não pode também só depositar o dinheiro em um único ativo. Nós vimos a combinação de vários ativos diferentes, fundos de shopping, de logística, híbridos, de lajes corporativas, fundos de papel, tudo isso é que vai dar segurança para a nossa carteira. Imagine se eu tivesse pego todo o dinheiro e tivesse comprado de uma vez no VISC. Bom, depois de ter feito aquela atrapalhada na primeira carteira, tentado corrigir ali na segunda, de uma certa forma vem dando certo, porque hoje, no total das duas carteiras somadas, estou aí com uma valorização de 2,5%, e em 10 meses, o retorno total das duas carteiras tem dado aí 5,5% de dividend yield, o que está dentro aí do esperado. Bom, já me perguntaram também se eu não invisto em ações. Diretamente, não. Até recentemente eu comprei algumas ações de banco, que são empresas mais conhecidas, eu já trabalhei no setor bancário lá atrás, então é um negócio que minimamente eu sei como funciona e que estavam com preços descontados, mas uma carteira mesmo eu não tenho. Isso porque me falta ainda conhecimento para poder gerenciar uma carteira minha de ações, mas se você, assim como eu, não tem muito conhecimento, mas confia o suficiente para passar essa responsabilidade para uma corretora que consiga investir por você, eu montei uma carteira nessa corretora aí, a Warren Brasil. Não é nenhum tipo de recomendação, tá, pessoal? Mas é o que eu comecei a fazer também lá atrás, em fevereiro. E o que é a Warren? É uma plataforma de investimentos, é uma corretora, mas que é totalmente online, você pode acessar pelo celular ou pelo desktop, credenciada e fiscalizada pela CVM, tudo bonitinho, e que no caso aí de carteiras, ela tem um custo sobre a gestão, que varia de 0,5% a 0,7% ao ano. E dentro da Warren você tem 4 áreas principais, a área de vista geral, da conta remunerada, sim, eles têm uma conta remunerada, a parte de trade, que é onde você compra ativos de renda variável, e a parte específica de carteiras, em que você pode investir por objetivos. O destaque aí para a área de trade é que você tem 0 corretagem, é isso mesmo, você não paga nada para comprar e vender ativos. Eles lançaram, isso faz pouco tempo, é recente, a conta Warren, que é uma conta remunerada.
É igual o Nubank, em que você tem ali 100% de rentabilidade do CDI, e você pode usar também para pagar as contas ali, os boletos, sem deixar de investir. E tem a parte aqui das carteiras, em que você pode investir por objetivo, seja ele juntar uma grana, formar uma reserva de emergência, ou com um objetivo específico para daqui a algum tempo, aposentadoria, enfim, vou falar um pouquinho mais a respeito disso, já já. E tem a parte da visão geral, em que ele consolida todas as informações e você pode acompanhar a rentabilidade total dos seus investimentos. Sobre os custos, está aí um resumo, então você não paga nada para ter essa visão geral, nem pela conta remunerada e nem pela parte de trade. Apenas dentro das carteiras, aí sim, tem uma taxa ali de gestão que varia de 0,5% a 0,7% ao ano, dependendo da quantidade que você tem investido. E aqui eu estou abrindo a minha carteira, obviamente não os valores, não que seja muita coisa, mas por uma questão mesmo de privacidade. Vejam que lá em fevereiro eu comecei com um aporte que é 3 vezes o que eu invisto mensalmente, e aí depois eu passei a investir mensalmente um terço desse valor. Obviamente, como todo o mercado caiu bastante ali em março, mas veio se recuperando bastante desde então, e hoje a minha rentabilidade acumulada é de 2,31, visto que a gente teve um ano realmente muito complicado. Posso dizer que ainda estou no lucro e estou satisfeito com o desempenho, porque tem grandes fundos aí de investimento na casa de 10%, 15% negativo, e os caras da Warren são muito competentes. A galera tri bacana, a galera Triafu, lá de Porto Alegre, mas que eles já têm escritórios aí em boa parte do Brasil. E aí do lado direito tem um resumo dos meus investimentos. Quase 92% em uma carteira com objetivo específico para longo prazo. Coloquei um pouquinho lá na conta Warren, até para poder testar. Na parte de trade tem bem pouquinho. E na minha parte específica da carteira, que eu chamei de meu burrinho lá na sombra, e eu tenho aqui essa divisão. 43% está em renda fixa, quase 19% em fundos multimercados e 37% investido em renda variável diretamente, ou seja, em ações. E a coisa interessante aqui é que você pode criar várias carteiras com vários objetivos, clicando ali embaixo em Criar Carteira. Você pode apenas investir livremente ou colocar uma meta, investir para reserva de emergência ou para ter uma renda mensal. E aí, entrando nesse simulador, ele vai trazer ali para você algumas opções de tempo. E aí você pode escolher até 1 ano, de 1 a 3 anos, 3 a 5 anos, mais de 5 anos. Então eu coloquei aqui uma simulação para 10 anos. E é claro que com mais tempo, há mais opções de investimento. E eu coloquei investimento inicial de R$300 e um investimento mensal no mesmo valor de R$300. Você pode colocar o valor que quiser aqui, só não pode ser inferior a 100. E aí ele vai buscar os produtos mais rentáveis e vai apresentar uma alocação. Ele sempre vai mostrar, primeiramente, 100% em renda fixa. Mas você pode, lá embaixo, editar essa alocação, clicando ali em editar sugestão, ou, se está satisfeito, confirmar e começar a investir. Então vejam aí no centro, mais abaixo, qual que é o retorno previsto dentro de um cenário esperado. Investindo aí R$300 por mês durante 10 anos, o que se espera ter R$44 mil. No pior cenário, 34 mil, e no melhor cenário, 50. Mas se você editar, você pode aumentar um pouquinho o risco e sair de 100% da renda fixa para 80, 20. E aí tá ali em cima, você já melhora um pouco mais o seu retorno. O retorno esperado ficaria em 49 mil nessa simulação. No pior cenário, 34, igual ao cenário anterior. Mas no melhor cenário, 59, ou seja, melhora bastante. E ele traz ali, mais abaixo, um resumo do que você está investindo. Se você aumentar um pouquinho mais o risco, ele vai diversificando. Tá ali, ó, 70, 23, 6 agora. Não melhorou muito o retorno, tá ali em 49. Mas se você aumenta um pouquinho mais o risco, já muda ali o valor. Essa é mais ou menos a proporção da minha carteira, eu coloquei no penúltimo nível de risco. E comparado ao último, não tem muitas mudanças, mas o que é legal é essa possibilidade que você tem de ir calibrando o seu risco e o retorno. O que eu acho mais interessante aí na Warren é essa possibilidade de você investir por objetivos. Além disso, se você monta uma carteira mais diversificada, que tenha renda fixa, tenha ações e também multimercado, você tem acesso ao mercado americano. Então, de uma forma indireta, é claro, você acaba investindo no maior mercado do mundo. E isso é bem interessante para rentabilizar a sua carteira. E além disso, dentro dessas carteiras, você não paga nenhuma penalidade para sair. Você pode pedir o resgate a qualquer momento. É claro que tem os prazos de resgate,
mas você não fica amarrado, você pode tirar o seu dinheiro quando você bem entender. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Ele precisa ficar assim, cinza. Na próxima semana vamos voltar a estudar os fundos imobiliários. Um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau!